Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, na sexta-feira surgiu a notícia de que o governo Bolsonaro implantou um sistema para monitorar paralisações do setor público federal, permitindo o corte de ponto automático do servidor grevista, que é um evidente ataque ao direito de greve. Pela regra normativa do Ministério da Economia, os órgãos federais devem informar o governo a ocorrência de greve para que haja o desconto imediato da remuneração. Como é que você vê mais essa iniciativa do governo Bolsonaro, mais uma prática antissindical? Não há dúvida, Glauco. O que a gente está assistindo são dois movimentos que diferem de alguma forma a Constituição. Primeiro, o direito à greve do conjunto dos trabalhadores em geral. Segundo, no caso das universidades, a gente assiste aí um ataque frontal à sua autonomia. Bom lembrar sempre que em momentos de paralisação no setor público há sempre minimamente um processo de discussão de como os dias parados de alguma forma vão ser descontados e como eles vão ser repostos depois. E quando você tem um mecanismo desse automático, de alguma forma o que a gente vai vendo, na verdade, é muito mais do que uma questão administrativa, mas sim uma questão política. É sempre bom lembrar que esses sistemas assim de monitoramento eles também alimentam as chamadas listas negras, que há muito tempo vigora no Brasil na iniciativa privada, e de alguma forma vai impedindo aí não só o direito de greve, como a perseguição para o conjunto dos trabalhadores. E tudo isso em meio aos conjuntos de mudanças e reformas e desmontes do Estado que a gente vem assistindo. É sempre importante lembrar que a discussão da PEC 32, da chamada reforma administrativa que está no Congresso Nacional, ela caminha nesse sentido de minimamente você excluir, né, boa parte aí dos direitos dos servidores, impedir que eles se realizem. E na outra questão, já está anunciado pelo próprio governo Bolsonaro que uma das chamadas etapas seguintes à reforma administrativa vem aí uma reforma sindical no âmbito do setor público e que certamente vem para retirar direitos dos servidores, retirar direitos de greve, retirar direitos de organização, algo que de alguma forma a gente viu antes da Constituição de 88, na época da ditadura, que sequer servidor público tinha direito a ter sindicatos. Nós estamos num daqueles momentos muito complicados em que essas pequenas ações para cá ou para lá, elas vão se somando e vão de alguma forma atacando e desmontando o que foi a duras penas conquistado desde 1988. Essa questão do monitoramento, corte de pontos de greve, perseguição do servidor que se mobiliza ou que é afiliado às entidades sindicais, de certo modo vai se colocando como mais uma dessas ações antissindicais. É bom lembrar, viu, Glauco, que já vinha acontecendo junto ao Serviço Público Federal todo um processo de recadastramento de servidores filiados para efeitos de desconto da taxa sindical, né, enfim, da taxa de filiação aos sindicatos, e que a gente já vinha assistindo ali mais um movimento aí de tentar retirar recursos do movimento sindical em geral, para que, de certo modo, paralisar as suas atividades, entre elas as suas atividades sindicais. Então, de alguma forma, o que a gente está vendo é mais uma dessas ações de perseguição ao movimento sindical e que, de alguma forma, precisam ser coibidas, de alguma forma, precisam ser enfrentadas, porque ainda é sempre importante lembrar, a base os sindicatos é uma das grandes bases da democracia num país e que precisa ser protegido, precisa ter os seus direitos garantidos, e um deles é certamente o direito de greve. E a justificativa, inclusive, para a adoção dessa regulamentação é de que houve uma decisão do STF em 2016 falando ali a respeito da possibilidade de corte após negociação. Só que aqui, nesse caso, o corte do ponto é estabelecido como princípio, antes de qualquer conversa, antes de qualquer diálogo, inclusive, Fausto. Quer dizer, evidentemente aí não só a organização dos trabalhadores está sendo atacada, mas um direito muito amplo, né, que é o direito de greve, que deveria ser, inclusive, muito mais respeitado aqui no Brasil, inclusive do ponto de vista normativo? Tem, sem dúvida, Glauco, nesse ponto, e além disso, né, vamos lembrar que no caso do setor público, o debate da negociação coletiva, né, que é de fato a Convenção 151 do OIT, sempre foi um debate muito difícil, sempre foi um debate bastante
pouco respeitado. A gente sabe que poucos estados e municípios, de fato, negociam com o serviço público. A greve, no final das contas, na maior parte dos casos, ela acaba sendo um dos elementos de pressão para o próprio executivo negociar. Ou seja, o que a gente está vendo, de certo modo, é uma ideia de que, para o caso dos servidores, pouco interessa aí qual a posição dos sindicatos, qual a posição dos trabalhadores, o governo vai implementar a sua política à revelia, a sua política independente da discussão com o próprio servidor. Isso é uma característica deste governo. Ele já vem já há algum tempo num processo claro de enfraquecimento do movimento sindical. Todas as medidas de proteção aí que foram construídas por conta da pandemia, elas caminharam para negociações individuais, caminharam para retirar o sindicato das discussões. Nós estamos no meio de uma reforma trabalhista ali pela MP 1045. Essa nova reforma trabalhista, entre os vários aspectos, um deles é o aspecto sindical, porque ela retira os sindicatos da representação desse conjunto de trabalhadores outros que vão aparecendo. Há um processo de reforço dessa chamada negociação individual, e essa negociação individual a gente sabe que está muito longe de ser negociação, na verdade é sempre uma imposição para a empresa. E o que a gente está assistindo nessa questão aí do direito de greve do servidor público caminha no mesmo sentido. Ou seja, o Estado não quer dialogar, não dialoga com os sindicatos, entende os sindicatos como uma instituição que deveria ser enfraquecida e até mesmo ser destruída, e aí o que a gente vai assistindo é um processo e um conjunto bastante grande de ação antissindical. Mas ao mesmo tempo é sempre bom lembrar, né, igual, as organizações dos trabalhadores, elas existiam e existem à revelia desse ou daquele governo, e o movimento sindical vem no seu movimento bastante intenso. É claro que medidas como essa está dialogando diretamente com um embate que está acontecendo pelo conjunto dos servidores contra a PEC 32, a sua mobilização é forte, a sua mobilização tem chamado a atenção da sociedade e está incomodando o governo. E aí, como está incomodando o governo atua com as suas ações à revelia e, como sempre, de maneira truculenta, de maneira sem negociação, sem diálogo, e simplesmente tentando impor a sua vontade. A gente está vendo isso em relação ao Supremo, como não viria isso em relação às entidades sindicais do setor público federal. E como você lembra, Fausto, não é a primeira prática antissindical do governo de Jair Bolsonaro. Aliás, isso vem acontecendo desde o governo Temer. Temos diversas iniciativas por parte do Executivo no sentido de dificultar a organização dos trabalhadores. E isso a gente está falando do mercado de trabalho, como você destaca também, Fausto, sempre aqui no espaço do Diese, altamente precarizado na atualidade. Quer dizer, a gente tem o trabalhador, então, que tem dificuldade de se organizar porque não tem nem um registro formal, e do outro lado tem os trabalhadores, as categorias organizadas que estão sofrendo esses ataques para dificultar justamente a sua organização. É um ataque amplo no caso dos direitos dos trabalhadores, Fausto? Sem dúvida é um ataque amplo e um ataque com uma intenção muito clara, uma intenção de, ao enfraquecer o movimento sindical em geral, reduzir a sua capacidade de interferência, né, a sua capacidade ali de melhorar a vida do trabalhador em geral, ampliar seu salário, garantir o seu reajuste, minimamente enfrentar o processo de carestia que a inflação desse momento está causando. Claramente o que a gente está assistindo é algo lá de trás, a gente viu isso, é sempre bom lembrar, na época ali do final da ditadura militar, no miolo ali da ditadura, em que basicamente rebaixamento de salário fazia parte de uma política efetiva, de uma política econômica efetiva, e que nós estamos assistindo novamente. De um lado você tem a inflação correndo o salário dos trabalhadores, e de outro você tem diversas iniciativas para diminuir o poder sindical, diminuir a capacidade de negociação e, de alguma forma, reduzir o salário médio do trabalhador. E o salário médio vem caindo, né? O salário real, de fato, vem caindo, as categorias estão com muita dificuldade para conseguir negociar os reajustes salariais, e, ao mesmo tempo, que a gente vê é uma legislação toda que vai sendo construída e vai retirando o direito da negociação, não só dos servidores, mas também dos trabalhadores da iniciativa privada, uma vez que vai conduzindo isso para a chamada negociação individual. A reforma trabalhista de 17 ampliou muito essa discussão, trouxe para dentro essa questão,
e a cada nova medida que a gente vai vendo, que vai aparecendo a partir daí de submarinos, de medidas provisórias, ampliando essa ideia de que o trabalhador não precisa de uma representação coletiva. Agora, é claro que a gente sabe, toda vez que isso aconteceu, o trabalhador perdeu direito, normalmente o seu salário foi achatado e, de alguma forma, as chamadas ondas aí pró-mercado, de livre mercado, inevitavelmente levam a uma piora das condições de vida do trabalhador. É só olhar, né, Glauco? Todas essas reformas tinham como justificativa a diminuir o desemprego, a informalizar o trabalho e etc. Nós continuamos com uma taxa de desemprego muito alta, na verdade não só continuamos, como ela cresceu muito, estamos batendo aí próximo à casa dos 15 milhões de desempregados, e uma estrutura de trabalho bastante precarizada, ou seja, nenhuma dessas reformas de alguma forma conseguiu atingir ali, ou pelo menos, né, o objetivo declarado, muito ao contrário. O que a gente tem visto trabalhadores informais continuam ganhando muito menos, e os trabalhadores da formalidade cada vez com menos direito e com salários cada vez mais achatados. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Um ótimo início de semana e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Boa semana a todos. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.